Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Eu sou Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós vamos continuar o capítulo Equilíbrio ácido-base, parte 6. Hoje nós falaremos mais precisamente dos métodos matemáticos e gráficos para a expressão do equilíbrio químico. Isso porque até o momento sabemos como resolver qualquer problema de equilíbrio usando o método sistemático. Recapitulando, nós temos unicamente que escrever o número necessário de expressões para as constantes de equilíbrio, balanço de massa e balanço de carga. Em seguida, devemos operacionalizar algebricamente essas expressões até obter uma equação com apenas uma incógnita, para finalmente resolver esta equação. Porém, normalmente este processo não é tão simples. Com frequência, é muito difícil correlacionar todas as equações em uma única expressão. Mesmo nos casos em que temos apenas uma equação com uma incógnita, esta equação pode ser de difícil solução, como por exemplo, equações de quinto e sexto grau. Às vezes, é impossível predizer alguma aproximação razoável para fazer um cálculo matemático de maneira simplificada. Em problemas mais complexos, normalmente não podemos descrever que espécies são desprezíveis ou não. Nessas circunstâncias, é interessante então empregar os chamados métodos gráficos. Em uma solução gráfica de um problema, todas as expressões decorrentes do equilíbrio de uma espécie estão representadas em apenas uma curva sobre o meu gráfico. Depois de representar todas as curvas e nos basearmos nas demais informações que se tenha sobre o problema, podemos normalmente aproximar uma resposta e dizer de forma simples que espécies estão presentes em quantidades desprezíveis e quais estão em abundância. Os métodos gráficos também podem ser aplicados para uma avaliação rápida de um sistema. Uma vez plotado ou graficado um gráfico de um sistema, podemos definir como ele se comportará em uma diversidade de condições. Existem diversos métodos que podem ser utilizados para resolver problemas graficamente. Porém, o mais útil é o método da variável principal. Nesse método, temos que escolher uma variável principal, por exemplo, a concentração de H3 ou mais nos problemas ácido-base. Em seguida, devemos plotar curvas para mostrar como variam as demais concentrações em função da minha variável principal. Com o objetivo de tornar nossas curvas lineares, representamos logaritmos das concentrações. Mas aí vocês podem me perguntar, por que usar logaritmos, né? E aí o nosso box amarelo vai tentar explicar isso para vocês. A forma de representação gráfica mais conveniente, como vocês sabem, é uma reta, uma vez que ela pode ser formada apenas com dois pontos. No entanto, a equação de uma linha reta tem a seguinte forma: x mais y igual a c. Por outro lado, as expressões da constante de equilíbrio são do tipo x vezes y igual a z, ou seja, em forma de produto e não de soma, como é o comum para equações de linha reta. Para colocar, então, uma expressão da constante de equilíbrio na forma linear, podemos transformá-la em expressões logarítmicas da seguinte forma: basta pegarmos a expressão na forma de produto e multiplicar por log. Lembrando que log do produto é igual a log da soma. Teremos então log de x mais log de y igual a log de z, e assim nós linearizamos uma expressão da constante de equilíbrio. Se tudo isso parece um pouco obscuro até o momento, isso se deve ao fato de estarmos falando em termos gerais. O método ficará mais claro quando utilizarmos alguns exemplos específicos. Um diagrama pH versus log de CI, ou log da concentração da espécie iônica,
exibe as concentrações de todas as espécies químicas de um sistema ácido-base em função do meu pH, que é a minha variável principal. No caso de ácidos monobásicos, os equilíbrios envolvidos são, então, a dissociação do meu ácido monobásico fraco e a autoprotólise da água, representada aqui pelo equilíbrio 2.4. Consequentemente, nós temos, então, todas essas espécies coexistindo no equilíbrio. Os equilíbrios 2.3 e 2.4 envolvem as espécies Hb, B-, H2O, H3O+, e OH-, ou seja, não é possível alterar a atividade ou concentração de uma delas sem afetar também os demais, já que estão todas em equilíbrio. Portanto, faz sentido exibir todas as espécies em um único diagrama. Mas atenção, como a água é o principal constituinte da solução e sua concentração é praticamente constante, não há necessidade de exibir suas concentrações em tais diagramas. Discutiremos essa informação com detalhes mais adiante. A atividade de íons hidrônio determina o pH da solução conforme a equação 2.20, que nós já vimos anteriormente, que diz que o pH é aproximadamente igual a menos log da atividade em termos de concentração de H+, ou de íons hidrônios, que é aproximadamente igual a menos log da concentração de íons hidrônio. Em soluções aquosas, a faixa de pH de 0 a 14 é de grande importância, porque a maioria das soluções tem o pH dentro dessa faixa. Apenas em casos muito especiais, existe um pH abaixo de 0 ou acima de 14. Existe também um certo intervalo de concentração que tem relevância para a maioria dos casos reais, que vai de menos 1 vezes 10 a menos 14 como limite inferior a 1 mol por litro como limite superior. A maioria dos casos que nós vamos estudar nesse curso estão, então, dentro desse intervalo. E se traduz no eixo de log de CI no intervalo de 0 a menos 14. Basta tirar o log de 1 vezes 10 a menos 14 e o log de 1. Esse intervalo de log de CI de 0 a menos 14 corresponde ao eixo Y, ou eixo das ordenadas, e pH de 0 a 14, que corresponde ao eixo X, ou eixo das abscissas, se localiza no quarto quadrante do sistema de coordenadas cartesiano e forma um quadrado retangular. Mas vocês lembram do sistema de coordenadas cartesiano? Ele é representado aqui nessa imagem. Aqui nós estamos plotando log de CI no eixo Y versus pH. Temos então o primeiro quadrante situado nessa região aqui com log de CI positivo e pH positivo. O segundo quadrante com log de CI positivo e pH negativo. O terceiro quadrante com ambos log de CI e pH com valores negativos. E o quarto quadrante, que é onde se situa o nosso intervalo, com pH de 0 a 14 e log de CI de 0 a menos 14. Portanto, nós focaremos nossos gráficos, então, no quarto quadrante, porque a grande maioria dos sistemas reais está situado dentro de sua faixa. Para a equação 2.20, uma linha reta diagonal é obtida a partir de suas coordenadas extremas. Então, se nós pegarmos a expressão do pH, que é a equação 2.20, e pegarmos as coordenadas extremas do meu quarto quadrante, eu vou obter então uma linha reta diagonal. Vejamos então. Se pegarmos um pH 0, substituído na expressão 4.20, nós vamos ter que menos log da concentração de íons hidrônios também é igual a 0. Ou seja, XY é 0, 0. Pegando aqui o nosso quarto quadrante, nós vamos observar que esse ponto, então, corresponde a essa região do gráfico. Se no segundo momento pegarmos o outro extremo, que é pH 14, nós vamos observar que menos log da concentração de íons hidrônio vai ser igual a 14, log da concentração de íons hidrônio vai ser, na verdade, menos 14. Ou seja, temos o ponto 14 menos 14, que no nosso quarto quadrante aqui do gráfico de log CI por pH corresponde exatamente a esse ponto.
Ligando os pontos, então, nós temos uma linha reta diagonal que expressa o comportamento da concentração de íons de hidrônio para esse sistema. Para a concentração de OH-, segue também uma linha reta diagonal quando usamos as equações 2.21 e 2.22. Lembrando que a equação 2.21, que nós já apresentamos anteriormente, corresponde ao cálculo do pOH em função de menos log da concentração de OH-. E a 2.22 diz que o pKw é igual ao pH mais o pOH. Nós podemos então substituir, reorganizar a equação 2.22 para deixar em função do pOH, vai ser igual a pKw menos pH, e substituir esse valor de pOH pelo valor de menos log da concentração das espécies OH-. Ou seja, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma. E como o pKw é igual a 14 a 25 graus Celsius, nós temos então que a expressão se torna menos log da concentração de OH- igual a 14 menos pH. Ou seja, log da concentração de OH-, a gente tem que expressar na forma de log, porque o gráfico é log de CI versus pH, vai ser igual a menos 14 mais pH, ou seja, pH menos 14, equação 2.47. Pegando então os extremos aqui do meu quarto quadrante, substituindo então pelo valor de pH 0, nós vamos ter que em pH 0 o log da concentração de OH- é igual a menos 14. Com isso, pegamos aqui o nosso gráfico de log de CI versus pH, esse ponto corresponde a essa região do gráfico. Pegando então um outro extremo aqui, que é em pH 14, e substituindo na equação 2.47, nós vamos obter um log da concentração de OH- igual a 0. E com isso, nós vamos aqui obter no nosso gráfico o ponto que corresponde a essa região. Unindo os dois pontos, nós temos a reta que corresponde ao comportamento das espécies OH- nesse equilíbrio. A figura 2.12, no entanto, levanta uma questão sobre a posição da linha para o H2O, que é a base correspondente de H3O+, de íons de hidrônio, e o ácido correspondente de OH-. Lembrem-se que no começo da videoaula nós apresentamos que teríamos para um ácido monobásico que representar 5 curvas, 5 retas para HB, B-, H2O, H3O+, e OH-. A dúvida é onde está a linha da água, Para construir o diagrama, é necessário determinar a concentração molar da água em água pura, porque isso vai me dar a concentração analítica da água. Para isso, eu vou partir então da densidade da água a 20 graus Celsius, que é igual a 0,9982 gramas por centímetro cúbico. Vou transformar de centímetro cúbico para litro, usando esse fator de conversão, 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Cancelo centímetro cúbico com centímetro cúbico e vou também multiplicar pelo inverso da massa molar para transformar em mol por litro. E com isso, eu vou então obter a concentração em mol por litro da água em água pura, que equivale aqui à minha concentração analítica da água. Sabendo então que a concentração é 55,41, log desse valor me dá 1,74. No entanto, em uma base estritamente termodinâmica, não é possível calcular o pKa de H3O+, e o pKb de OH-. No entanto, usando a concentração molar da água na água, a partir da expressão log da concentração analítica da água igual a 1,74, chegamos à figura 2.3, que vamos apresentar na sequência. A partir dessa figura, podemos então ler o pKa aparente do íons hidrônio e da água. Vejamos então. Nós pegamos aqui o ponto 1,74, que corresponde ao log da concentração analítica da água. Nós podemos então traçar uma linha reta nesse ponto, que vai corresponder à curva reta da água. Pegando então a linha diagonal de íons hidrônio extrapolando até a linha da água, nós vamos obter então o pKa de íons hidrônio como sendo menos 1,74. Fazendo o mesmo com a linha diagonal do OH-, extrapolando ela até a linha da água, nós vamos obter então
o pKa da água como sendo 15,74. Observem que essa linha da água aqui em verde está fora do nosso quarto quadrante. Ambos os dados são baseados na suposição errada de que a atividade da água na água é igual à concentração molar. Mas lembre-se que isso é apenas uma aproximação. Portanto, essa figura é apenas uma representação formal, apenas para mostrar as linhas de H3 ou mais e OH- correspondem, é claro, à linha da água. Lembre-se que como a água é o principal constituinte da solução e sua concentração é praticamente constante, não sofre variação, não há, portanto, necessidade de exibir sua concentração em tais diagramas. Na próxima aula, então, nós continuaremos com esse tema, mas eu deixo aqui para vocês, para finalizar nossa videoaula, nossa atividade assíncrona número 5, onde eu peço que vocês deduzam as funções de log de CI igual a, em função do pH, para as três espécies H2B, HB- e B2-, formadas pela dissociação do ácido dibásico H2O. Perdão, aqui está incorreto, esse 2 é aqui em cima, tá bom? É subscrito, vou fazer a correção, em meio aquoso. A dica, então, é que você deverá chegar às seguintes expressões logarítmicas. Mas não se preocupem, próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas expressões logarítmicas. Essa atividade deve ser entregue até as 23h55 do dia 24 de outubro. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!